Por que que ao descobrir, então, que os filhos têm deficiência, 80% dos pais acabam fugindo de casa e deixando a responsabilidade com as mães? O que que acontece aí nesse caso? Covardia, falta de compromisso, de responsabilidade, inconsequência. Um absurdo isso aí. Porque também tem um detalhe, né? Falta de empatia, falta da própria sensibilidade do amar. Né? Porque o que acaba acontecendo? É até interessante a gente discutir um pouco isso aí, né? E tentar entender. Quando há a procriação em si, o homem contribui ali com parte da procriação, mas quem de fato sente tudo, né? As emoções, a transformação, aquilo que vem acontecendo é a mãe. E a mãe é uma dedicação assim extrema já desde o início. Enquanto que o homem fica à margem ali acompanhando. Né? Naturalmente que tem homens que se envolvem mais, mas a maioria fica à margem, porque eles não sabem o que está acontecendo. Não tem nem ideia de todos esses processos emocionais, hormonais, essas transformações que há com a mulher, e tudo. Não tem ideia. Então a mãe já, por natureza, ela já tem um apego, né? Ela já tem um cuidado muito maior. O homem está à margem. E ele quer o quê? A coisa perfeita, a coisa bonita, isso, aquilo, tal. Aí, de repente, você se depara com uma situação em que você vai ser cobrado pela sociedade, porque essa sociedade que está aí é uma sociedade ignorante em questões desse assunto, que as pessoas que têm filhos especiais são tratadas como pessoas pecadoras, por exemplo, estão pagando, até no meio espírita, são pessoas que estão pagando, quando na verdade é o contrário, né? Que é mais ou menos nesse artigo que eu escrevo, né? Que eu escrevi. Essas pessoas são espíritos especiais, são espíritos que têm uma bagagem, que têm uma carga de responsabilidade e de emoção muito grande para estar assumindo, enquanto que o outro foge. Então tem essa questão do pai não ter essa sensibilidade maior, aí vem essa situação e a pessoa sequer para pensar o absurdo que é ele fugir. Então ele prefere ser tratado como covarde do que ser tratado com preconceito, você entendeu? Uhum. E por falta dessa empatia, por falta desse amor, desse carinho, dessa atenção que a mãe com certeza tem. Então, para mim, são pais covardes ao extremo. Aliás, isso tem a ver com a própria sociedade, né? O homem tem mais privilégios em relação a essas questões do que as mulheres, né? Eu fico revoltado quando eu falo sobre isso, tá? Perdão, que eu acho que eu tô meio... Eu acho que eu já percebi. Aquelas. Eu tô adorando. Eu fico meio revoltado porque eu acho um absurdo. Né? Você não vai, desculpa, ainda dentro desse tema, mas Sim, desviando um pouquinho. Sim. Você não vai ouvir falar, um pai solteiro. Mas você vai ver a mulher ser taxada de mãe solteira. Uhum. Quer dizer, o homem pode tudo, a mulher não pode nada nessas questões. Então é esse preconceito que existe na sociedade, essa falta de sensibilidade da própria sociedade em relação a um assunto que é um assunto tão sério. Por isso que eu achei demais esse programa aí. Realmente. Aline? Eu também gostei muito. O Edson tá falando aí da covardia e eu achei essa palavra tão propícia, porque se a gente olha e fala assim, mas o homem em si, já trazendo tudo isso que o Edson comentou, o homem em si, ele já tem no intuito de sair do relacionamento e a mulher ficar com as crianças. Isso com crianças saudáveis, normal. Eu fico imaginando quando ele descobre ainda que a criança é especial. Deve bater medo, deve bater insegurança, deve dar um turbilhão de pensamentos, culpa, ressentimento, revolta, e sabe lá mais o que se passa dentro do homem. Só que o homem, ele não vai em busca de vou tentar entender, vou tentar buscar resolver. Não, ele vive ainda no automático, né? De que homem não chora, homem não pode sentir dor, homem não isso, porque meus pais me ensinaram assim, porque o meu avô fazia isso, meu pai fazia isso, eu também vou fazer isso e tá tudo certo. Então ainda falta esse processo de amadurecimento deste homem. Então ainda eu vejo como um processo muito infantilizado. A mulher realmente fica sem alternativa. Ou ela assume ou ela assume.
E aí depois a gente vê casos que a mãe abandona a criança, né? E aí a culpa é da mãe. Mas será que essa mulher também não tinha condições emocionais, financeiras, tudo de aguentar tudo isso? Acho que por trás, né, dos bastidores são muitas perguntas que vêm. Mas lógico que de primeira vem a questão do caráter, do assumir a sua responsabilidade. Então ainda é muito cômodo para o homem deixar uma mulher gestante, né, e seguir a vida dele como se nada tivesse acontecido. Mas também ninguém perguntou para a mulher se ela queria engravidar. De repente a mulher também só queria um momento de prazer ali. Mas infelizmente nós carregamos ainda essa questão, né? Mas o homem simplesmente segue. E aí também tem aquele outro olharzinho, né? Da questão da espiritualidade, o comprometimento daquele espírito vir. Às vezes a criança precisa vir naquela situação, com aquele pai, com aquela mãe vivenciando aquela história. Às vezes realmente é somente aquela noite, a mulher nem sabe quem é o pai, mas aquele espírito precisava vir vivenciar aquela história. Então, assim, tem muitos questionamentos que é legal a gente poder olhar item por item para não ficar tão pesado, apesar de ser um tema extremamente pesado por ser dolorido. Né? O homem pode estar fugindo agora, mas mais pra frente vai se deparar com a mesma situação. Nem que for numa próxima Sim, e outra, ele vai com a consciência sabendo que ele tem um filho. O homem não segue assim, não tem. Inconsciente, ele sabe que ele tem, e aquilo está registrado na alma dele. E aí, lá na frente, pode ser que fale assim, poxa, neguei tanto. E aí, quando chega do outro lado, acho que piora a situação, né? Que aí, imagina, você de cara a cara lá com teu filho. E aí, pai, tu me negou, né? Legal você, né? Então, agora... Aí vem a espiritualidade, né? Junta todo mundo de novo, aí não dá, né? Muita coisa. E realmente não dá. É verdade. Nós vamos continuar falando sobre isso. Você participa aqui no nosso Facebook também.